Fim do auxílio emergencial e suas consequências. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e o governo federal está pagando a última parcela do auxílio emergencial. E o fim desse programa vai ter consequências enormes do ponto de vista político e econômico. E é nisso que eu vou focar aqui nesse vídeo. É o seguinte, gente, o tamanho do auxílio que ele representa é algo inacreditável. Foram um total de 68 milhões de pessoas beneficiadas, isso é quase um terço da população do país. Um gasto de 275 bilhões de reais para os cofres públicos. E boa parte desses beneficiários nunca viram tanto dinheiro de uma vez só. Estamos falando aí de 5 parcelas de R$600, mais 3 de 300, uma soma total de R$3.900 por pessoa, um valor muito alto. E além disso, temos também uma série de problemas que vão se criar em decorrência da ascensão da segunda onda da pandemia. A situação agora está pior do que se podia imaginar alguns meses atrás. Aí vale a gente lembrar que o auxílio foi criado em abril pelo governo com a intenção de que fosse um pagamento mensal de R$200, né? Por pressão do Congresso, por determinação do Congresso na realidade, esse valor foi para 600. E o governo Bolsonaro começou a perceber que o auxílio levava a uma alta de aprovação da gestão. E aí por isso defendeu mais 2 parcelas de 600, depois mais 3 de 300. É o seguinte, se discutiu muito sobre um substituto para o programa. Não vai ter Renda Brasil, não vai ter Renda Cidadão, essas ideias já foram enterradas. Essas possibilidades eram aventadas na direção de se juntar o Bolsa Família com farmácia popular, acabar com o abono salarial, colocar mais gente e criar um programa único de distribuição de renda, que teria a marca, né, uma jogada de marketing, inclusive, do atual governo. Se enterrou porque, para fazer isso, só existe uma única alternativa e acabou, que é furar o teto de gastos. Paulo Guedes não quer fazer isso, não será feito. Bom, então acaba de vez. Um dinheiro injetado surreal. Quando eu digo que ele trouxe benefícios para a aprovação do Bolsonaro, eu não acredito que esse tenha sido o único fator que levou a uma elevação dessa aprovação nos últimos meses. Mas certamente é o fator essencial, e isso é comprovado pelos próprios dados, né? Fica bem nítido que Bolsonaro se fortaleceu principalmente entre os estratos mais pobres da população, que são os beneficiários de um programa como esse. Se consolidou entre pequenos empresários, muitos deles que se depararam com um fluxo bom de pessoas irem comprar nos estabelecimentos em decorrência do recebimento desses valores. Então Bolsonaro viveu o recorde de rejeição em abril, em meio à saída de Sérgio Moro e disparada do vírus, e vive agora um auge de aprovação, em meio a 6 meses, né, mais 8, 9 meses de pagamento de auxílio emergencial. E o auxílio teve um efeito estrondoso, inacreditável, na diminuição da desigualdade social também, nem que de forma temporária. Para vocês terem uma noção, e eu vou linkar tudo na descrição, as estimativas mostram que a pandemia deveria fazer com que 20 milhões de brasileiros que não estavam abaixo da linha da pobreza caíssem para ela. 20 milhões. Em decorrência da queda do consumo, da queda de produção e tudo mais. Também que 10 milhões que já estavam na pobreza antes da pandemia, independentemente da pandemia, saíram dela temporariamente. Muitos desses, pela primeira vez na vida, ficaram alguns meses sem se enquadrar na linha da pobreza. E os índices deixam isso muito claro, né? Você considera uma pessoa pobre, basicamente, quando ela recebe até 1/3 de salário mínimo por mês. R$480, né? Na prática, a gente sabe que recebe 1.000 por mês já é pobre em uma série de contextos, tem família para criar e tudo mais. De qualquer forma, se coloca esse valor. O índice de pessoas abaixo da linha da pobreza, ele era de 18,7% ano passado. Esse ano, ele caiu para 11% no mês de setembro. 11%, uma mínima histórica, extraordinária. Certo? Bom, além disso, quando esse pessoal sai da pobreza, esse pessoal está consumindo mais.
Os R$ 600 que caem na conta das pessoas são os gastos em mercados, no comércio de modo geral. Movimenta a economia, movimenta até a indústria indiretamente. Ajudou com que o baque econômico da pandemia não fosse tão severo quanto seria, né? Se o Congresso não tivesse estabelecido aquele valor de R$ 600 e o governo seguisse aquela cartilha do Guedes, você provavelmente teria, provavelmente não, porque os próprios estudos do Banco Central indicam isso, você teria uma situação ainda mais grave do ponto de vista econômico. Então, cito aqui 3 efeitos já. Aprovação do Bolsonaro em alta, desigualdade de renda em mínima histórica e atividade econômica numa situação muito melhor do que estaria sem esse programa. Mas ele está acabando e não vai entrar nada no lugar. Como não vai entrar nada no lugar, esses 3 pilares de transformação vão acabar. E provavelmente vão a níveis até piores, possivelmente, do que estavam antes da pandemia. É o seguinte, gente. Que a aprovação do Bolsonaro vai cair com o fim do auxílio, não há segredo aqui, tá legal? Não há segredo. Ela subiu em decorrência dele. Isso fica evidente quando você compara, repito, os estratos da população que passaram a aprovar o governo em meio a essa situação toda. Os mais pobres passaram a aprovar o governo melhor. Exatamente o perfil dos que recebem o benefício. Quando você teve a diminuição da parcela de R$600 para R$300, você não teve uma diminuição, um aumento na rejeição e uma diminuição na aprovação relevantes. A última pesquisa Ibope indicou algo mais ou menos, mas nada muito estrondoso. O fim é outra coisa. Vai acontecer, a gente não sabe com que força. Tanto vai que o governo já mostra que sabe disso e procura desesperado uma alternativa. Renda Brasil, Renda Cidadã, procura criar um programa substituto, certo? Com relação à desigualdade, a gente tem um estudo extremamente relevante do IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que indica que o índice de pobreza sem o auxílio deve ir para 24% agora em 2021. Lembrem, acabei de falar, era de 18,7% em 2019, caiu para 11% em setembro com auxílio. Mas sem auxílio e com pandemia deve ir para 24%, um índice que lembra os dos anos 80, por exemplo. O país volta muito para trás nesse quesito de desigualdade. Certo? Pegando aqui só índice de pobreza, sem entrar em Gini e tantos outros que vão na mesma direção. Bom, e é claro, a atividade econômica também vai sentir um baque. Vai sentir um baque porque a pandemia não está melhorando, ao contrário, está tendo uma piora bastante relevante, aumento de casos e aumento de mortes. Isso leva pessoas a terem mais medo, insegurança e terem mais cautela antes de gastar dinheiro, certo? Péssimo para o comércio, péssimo para a indústria. E, claro, restrições que procuram encurtar esse problema, diminuindo o contágio, não deixando a população tão amedrontada e tão insegura. Principalmente a população de maior renda, que tem mais condições de ficar em casa e que, quando gasta muito mais. Certo, gente? Então, é uma situação bastante delicada que a gente vai enfrentar daqui em diante. E com relação às alternativas que podem ser adotadas, ou que provavelmente vão ser adotadas, na realidade não tem muita opção. Então havia essa ideia de criar o Renda Brasil ou Renda Cidadã, ela foi enterrada. Porque só tem um jeito de você criar um programa de distribuição de renda que seja maior do que a soma dos já existentes. O único jeito de você fazer isso é furando o teto de gastos. Porque não tem onde cortar custos agora. Então você tem que furar o teto. Pasta do Guedes, Ministério da Economia, não vão furar o teto. Não querem furar o teto. Se não vai furar o teto, não vai ter esses programas para substituir. Aí se aventam outras possibilidades. Por exemplo, adiantar o 13º do fim do ano. Se adianta o 13º e o abono salarial para amenizar a curtíssimo prazo os efeitos do fim do benefício. Eu acho que isso vai ser feito. Se for feito com o Congresso, só a partir de fevereiro, quando acaba o recesso. Se for feito por MP, aí o governo Bolsonaro vai ter que se mexer bastante. Então, mas compensa por 3, 4 meses. Compensa por 3, 4 meses. E aí o governo já tá com outro papo. Bom, não vai ter mais auxílio, mas o que a gente vai fazer então? Vai focar na vacina.
Boa aposta. Acontece que é muito em cima da hora. A gente tá no mês de dezembro. Eu tô gravando esse vídeo, já é dia 18 de dezembro. Não tem contrato com a farmacêutica Pfizer, não tem contrato com a Janssen, não tem contrato com a Moderna. Tem um número de doses fechados com a AstraZeneca e Oxford, só que essas doses vão demorar porque você teve um atraso na fase 3 em decorrência de alguns problemas do estudo. A Coronavac, o governo federal não quer apostar nela, agora parece que vai, mas está decidindo de última hora também. Isso prejudica que você alcance um número ideal de doses. E mais do que isso, ter a vacina não basta. Você precisa que a população se vacine em grande escala para conter a circulação do vírus. Se a população não se vacinar em grande escala para conter a circulação do vírus, o que vai acontecer? O vírus vai continuar circulando. E a economia vai continuar sangrando e a vacina não serve para amenizar as consequências do fim do auxílio emergencial. E isso o governo não vai fazer. Incentivar a vacinação. Isso não vai fazer. Então a gente vai ver um mar de consequências. Um mar de consequências seríssimas. Seríssimas. Assim como vimos um mar de consequências da criação desse benefício. Do ponto de vista de amenizar os problemas da pandemia e ao mesmo tempo de demonstrar, de trazer algumas coisas novas ótimas. Entre elas, você tirou de uma zona nebulosa pessoas que não eram vistas pelo governo federal. Pessoal que não estava no cadastro único, que não recebia benefício social, mas que também passava fome. E, do outro lado, a percepção de que um programa como esse tem um impacto na movimentação da economia, uma percepção que deixa um legado, que faz com que muitos dos prefeitos que concorreram à prefeitura esse ano tenham colocado na pauta uma renda básica universal, que é adotada em boa parte dos países desenvolvidos do mundo. Eu vou atualizando vocês ao longo dos próximos meses, a gente vai ver passo a passo como vai mudar a aprovação do Bolsonaro, como vai ser o baque econômico, e os índices de desigualdade subindo. E isso gera um efeito dominó, que vai em todas as direções, inclusive para a criminalidade. É isso, gente. A qualquer momento estou de volta e até a próxima.